reconhecido Jesus ao partir. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que teis dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O fantasma não tem carne, nem ossos, como está vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Disseram: um pedaço de peixe assado. E ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando eu estava convosco. Era preciso que se cumprisse o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, bem de nós e de cada um de nós. A liturgia desse domingo, desse dia depois da Páscoa da ressurreição, continua a nos mostrar a presença de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. O Evangelho é muito interessante, sobretudo para nós, queridos e que percorremos essa semana o caminho de nós. Perceber que no final elas cantaram a Deus para contar aos apóstolos e discípulos o que tinha acontecido com eles. Estava justamente lá. O que ocorreu em Jerusalém? Certamente o coração transbordante, os olhos brilhantes, eles notaram a dignificação, porque ao partir do pão nós reconhecemos: é Ele nos dá fogo, Ele ressuscitou. Então ele sai, nós, vocês, discípulos, estão saindo dessa mesma caminhada, estão quase chegando à casa da nossa família,
cheio desse temor necessitado. Que bom, que maravilhosa é esta história. Uma história que espero tenha marcado para sempre as nossas vidas. E que vocês sejam, como Jesus falou, testemunhas de tudo isso. Vocês fizeram a experiência, vocês viveram isso e nós com vocês. E realmente, onde Jesus está presente, as coisas se estabelecem. É quase incrível que os apóstolos, ouvindo esta história de Cleófas e seu companheiro, ficaram duvidando, não acreditaram nessa vida deles. Interessante que, mesmo instante, Jesus se fez presente entre eles. Eu imagino a cara de Cleófas e seu companheiro, que surpresa, e os apóstolos. E depois eles lembrou as escrituras e tudo aquilo que se dizia a respeito do Messias e do Filho de Deus manado. É como nós fazemos isso. A partir das escrituras, ele foi nos mostrando os significados dos acontecimentos das nossas vidas e fez-nos ver que tudo que ocorreu até o presente dele, na história da vida de vocês, tem um sentido. Na hora, certamente, todas as coisas são pequenas que atrapalham a gente, que levantam dúvidas em nossas cabeças e trazem às vezes tristeza para o nosso coração. Mas, a partir da escuta, da reflexão da palavra de Deus, o milagre que se fez, a transformação que se fez, as vossas inteligências foram abertas com a colaboração de vocês, com a palavra de Deus e, sobretudo, com a presença de Cristo que vive e ressuscitado, com um amor que não tem palavras para a gente dizer. Que se demonstrou para todos nós, para vocês, como naquela ocasião completa da companhia. E nós vivemos a graça, a grande graça, de termos oportunidade, por ele mesmo, para nos sentar na mesa dele, e ali, e partir do pão para nós. O pão para a nossa inteligência, o pão da vida, o pão da Eucaristia. E aí nossos olhos se abriram e nós só pedimos a Deus, faça nós, que esses olhos, os olhos do coração de vocês, os olhos da inteligência de vocês, continuem sempre abertos, mesmo quando estiverem dormindo, sempre atentos a Jesus, vivo e ressuscitado, vos convidando a uma vida de plenitude, cheia de alegria e felicidade, que ninguém daquele nosso mundo é capaz de oferecer, muito menos de nada. O mundo é mentiroso demais. Ele promete o que não pode cumprir. Só Deus pode dar sentido à vida do ser humano. Só Ele é mentiroso. Só Ele é verdade. Crer na vida e no coração. E sermos aquelas testemunhas desse estilo de vida que vocês descobriram
que é o Espírito de vida, que Deus tem eternamente no seu pensamento eterno, ao criar uma criatura, aquele que tem uma natureza capaz de viver com Deus vive, pela graça que se dão então, mantenham sempre abertos os seus olhos, atentem os seus ouvidos, e assim vocês poderão reconhecer e fazer aquilo que Jesus nos diz: olha, vocês deverão ser testemunhas de tudo isso que vocês viveram comigo. Ide pelo mundo inteiro, ide ao encontro da juventude, tão sem rumo, tão sem sentido, tão vazia das coisas elevadas às famílias. Ajude a juventude a descobrir o verdadeiro amor, e assim vocês serão grandes beneficiados, instrumentos do amor de Deus, sinais do seu amor. O nosso serviço, o nosso caminho no povo de Deus hoje, ele faz uma observação interessante e importante, dizendo que para a gente poder ser testemunho é necessário realizar um encontro pessoal profundo, verdadeiro, com nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E é isso que nos tem que ter. Por isso pode ser testemunho sim, apesar das palavras humanas, das fraquezas e limitações. Tenham orgulho de serem testemunhos de Jesus. Testemunhos da verdade, da justiça, do bem, do amor. Isto com a nossa boca, da sabedoria, do testemunho, da vida, das atitudes, comportamentos, que passa pelo caminho da família, que passa pelo caminho da namoro, lembra de santo maravilhoso que quer, que o Jesus já faz muito mais e por isso já é uma vida, se possível, amar de verdade o amor, com o amor eterno, com o amor verdadeiro. Então sejam estas luzes no meio da escuridão. Sejam esse fermento que faz crescer o bem. Seja esse sal que não deixa as coisas dos valores apodrecerem. E que dá sabor aqui, que o sal tem essas duas finalidades: preservar da podridão e dar sabor à vida, às coisas. Vocês devem ser sal, e que os outros percebam não a do sal, mas a bom gosto de viver Deus abençoe, guarde, e Maria nossa mãe, seja sempre a nossa companheira nesse caminho difícil, mas maravilhoso, ao amor de Jesus Cristo e com ele ao amor de nossos irmãos. Vamos todos de pé, revelar a nossa fé. Creia em Deus. Pai,